Nesta semana, na novela Contigo Sim, Geraldo morre? Entenda tudo. Leonardo flagra Álvaro beijando Ângela. Júlio e Leonardo fazem as pazes. Salma se reencontra com Isaac, um antigo namorado, com quem ela traiu Leonardo. Ângela tenta impedir que Geraldo vá do hospital. Geraldo finge sua morte para sumir por uns dias e esquecer de tantos problemas. Samantha suborna os membros do conselho para tirar as ações que Geraldo deixou para dela e também para demitir Leonardo e Dário do hospital. E mais, Leonardo consegue o contato de Úrsula e tenta descobrir podres de sua mãe. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal das últimas semanas da novela, de 23 a 27 de setembro. Mas antes, se inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like. Nancy leva Abel de volta para casa. Ele pergunta por todos. Luz, Adela, Oscar e Ed surpreendem Abel com o bolo, surpresa. Ele agradece. Ângela se encontra com o senhor, que fará uma doação. Ângela agradece pela generosa doação dele. Ele diz que é um prazer doar para melhorar as condições de saúde do México. Ângela diz que existem muitas poucas pessoas parecidas com ele. Ela diz que graças a pessoas como ele, vão beneficiar muitas pessoas. O senhor dá sua doação efetiva e diz que são 100 mil. Ângela faz o recibo dele. Abel diz a Nancy que ela o surpreendeu, pois nunca tinha tido uma festa surpresa na vida. Nancy diz que os amigos dele lhe ajudaram. Abel diz que é feliz com tudo que tem. Adora sua vida, seus amigos e um mulherão como ela, e além do mais, terão um bebê. Ele agradece por ela estar ao seu lado. Garcia diz a Leonardo que ainda não encontraram a carta que a mãe dele mencionou na gravação, mas talvez Júlio Valério tenha mais pistas. Garcia diz que hoje localizaram um sinal de Jerônimo e encontraram um corpo no lixão, que é dele, e ele foi estrangulado e desfigurado. Ângela entrega para Mirtes os 100 mil dólares. Ela diz que esse dinheiro irá direto para a conta da fundação. Mirtes assina um recibo para ela. Geraldo deixa uma carta para uma pessoa e sabe que ela vai odiá-lo pelo que ele irá fazer, mas espera que algum dia ela mude. Ele escreve uma carta para Samantha, afirmando que não deixará de amá-la nunca. Salma chega à sala de Léo com os presentes que comprou para bebê. Léo acha lindos os presentes. Léo diz a Salma que não quer que ela atrase nos trabalhos da escola. Salma não consegue beijar Léo e se chateia. Léo diz que deixou bem claro que só estão juntos pela criança. Salma diz que se ele não se comportar, um dia já não encontrará ela ali. Ele pede que ela não comece. Salma segue o chantageando. Clara tenta animar o pai. Álvaro diz que não está de bom humor. Ela diz que ele não deixou ela só quando estava em coma, por isso não vai deixá-lo sozinho também. Geraldo olha a foto da filha e diz que dói que entre eles tenha acontecido essa briga, porque quando ela nasceu foi sua bênção mais grande, já que ela foi uma criança adorável, mas ele e Beatriz cometeram muitos erros por eles terem mimado ela demais. Leonardo pergunta a Júlio se investigou mais alguma coisa sobre sua mãe. Júlio diz que não pôde averiguar mais nada. Léo diz que tem que fechar esse ciclo pela memória do seu pai. Júlio se incomoda e diz que só quer estar bem com ele. Léo diz que ele o enganou, traiu sua confiança e agora está ocultando a verdade. Júlio revela a Léo que Sandro e ele eram clientes de Mirtes e queriam tirá-la do mundo da prostituição, mas ela foi com o melhor oponente. Leonardo fica surpreso ao saber que sua mãe trabalhou como garota de programa. Ele dá um soco em Júlio e pede que ele jamais diga algo assim de sua mãe. Júlio garante que é a verdade e que não é vingança nenhuma. Júlio diz que no fundo sabe que Léo sabe que Mirtes é capaz de tudo. Ângela diz à mãe que seu filho cada dia ganha mais peso e melhora. Adela diz à filha que Geraldo está querendo viajar para longe e quer que ela vá com ele por um tempo e está preocupada por deixá-la só com seu neto. Ângela não quer que sua mãe perca essa experiência de viajar e passar momentos com o homem que ama, mas Adela não quer deixá-la só.
Clara continua ajudando Álvaro a se locomover pela casa. Clara diz ao pai que Sebastian enviou o projeto deles e tem medo de ganhar e não ir, porque não quer defraudar o Sebastian. Álvaro aconselha Clara a ir e voar, continuar com os planos. Clara diz ao pai que quer ficar ali morando com ele para ajudá-lo. Ele não quer que ela fique ali por causa dele. Sebastian chega e sorri ao vê-los abraçados. Geraldo entrega para Ângela uma carta e diz que ela sabe o que fazer. Ângela fica impressionada por ele querer continuar com isso. Ele pede um abraço forte e ela dá. Léo diz ao pai que toda a sua vida foi uma mentira, porque foi um acidente, um resultado de uma transação entre uma mulher que se vendia e um cliente. Júlio diz que as coisas não foram assim, porque se apaixonou pela mãe dele. Júlio diz a Léo que adoraria ter dado todo esse amor para ele durante 30 anos, mas Mirtes enganou todos eles, impedindo que eles vivessem a vida. Júlio aconselha Léo a encontrar a carta de Mirtes, porque lá deve ter todas as provas desse quebra-cabeças. Léo pede que Júlio saia dali. Ângela visita Samantha e entrega uma carta de Geraldo para ela. Ângela diz que Geraldo vai deixar o hospital e vai viajar. Samantha se irrita por Ângela se meter onde não deve. Ângela diz a Samantha que antes de viajar, Geraldo vai se desfazer de todas as ações. Samantha pergunta quem vai ficar com essas ações. O vizinho da vila dá notícias a Félix, comunicando que Abel voltou para a vila e Estrelinha também. Ele entrega para o Verme todas as notificações do embargo que mandaram dos tribunais. Ângela diz a Samantha que amanhã terá uma sessão do Conselho de Administração. Ângela diz a Samantha que o Conselho está convidando para ir. Ângela diz a Samantha que não tem medo dela. Samantha diz que ela deveria e pergunta o que ela está tramando. Ângela pede que ela não falte na reunião. Félix revisa os papéis que o vizinho trouxe. O vizinho pergunta para que tudo isso e como vai ficar. Félix diz que vão perdoar todas as dívidas dele. Samantha diz a Ângela que não quer falar de Álvaro com ela, porque esse maldito traidor mereceu ter ficado cego. Ângela diz que ela deveria se encarregar dele. Samantha diz que não quer um cego ao seu lado. Ângela diz que Álvaro só está vivendo na sua casa por bondade, mas é temporário. Ângela diz a Samantha que Álvaro vai ficar na ruína e foi demitido do hospital. Samantha não se importa por Álvaro terminar na miséria. Ângela diz a Samantha que é obrigação dela por lei cuidar de Álvaro nesse estado. Samantha expulsa Ângela da sua casa. Ângela e Álvaro vão à sala de Geraldo. O advogado transfere o dinheiro da conta de Álvaro para a conta do hospital, já que esse dinheiro foi o que ele desviou do consórcio. Álvaro se põe de acordo com eles, mesmo que por dentro esteja morrendo de raiva. Dom Júlio diz a Ângela que Leonardo está muito afetado e tudo é sua culpa, e espera que algum dia ele o perdoe. Ângela vai ao escritório de Léo. Ele diz que as surpresas, más notícias, devem ter acabado sobre sua mãe, mas pelo contrário, deve vir muito mais, e cada vez são notícias piores que as outras. Ele diz a Ângela que sua mãe se vendia por dinheiro, e só foi uma oportunidade para amarrar seu pai Sandro. Ângela diz a Léo que ele é uma bênção na vida de todos que o conhecem, e o abraça com muito carinho e compaixão. Léo diz que se sente traído por todos, e até por ela. Ângela diz que seu amor por ele não foi mentira e nem será. Ele questiona se de verdade ela não sente mais nada por Álvaro, por ele morar ali. Ângela diz que não. Ela pergunta se Léo também sente coisas por Salma. A discussão e as dúvidas continuam entre eles. Nestor, advogado de Álvaro, termina de transferir todo o dinheiro de Álvaro para as contas do hospital. Ângela leva água para Álvaro tomar com os remédios. Samantha tem uma consulta com Braulio. Ele diz que tudo está se saindo muito bem, como previsto. Samantha diz que está desfigurada e continua com dores. Ele pede que ela tenha paciência. Ele diz que em 2 semanas farão outra revisão para operarem ela de novo. Ele aconselha ela a se acalmar e tomar cuidado e não misturar remédios fortes, pois pode ter graves consequências. Samantha não aguenta broncas. Nélida vê Samantha. Samantha manda ela sair dali e diz que ela está proibida de ver seu rosto e ninguém pode vê-la assim. Nélida sai e Samantha chora ao colocar sua máscara.
Ed brinca com Estrela e Gigo e fazem uma simulação onde o menino canta enquanto Ed grava tudo com a câmera de papelão. Estrela critica Gigo, pois ele está cantando péssimo. Ele fala que é por causa de suas costelas que estão apertadas. Estrelinha diz que se ele não cantar bem, é melhor vazar dali. Luz diz a Ângela que espera que logo deem alta para o Pablo. Ângela diz que ele vai ficar bem. Luz diz que por esse lado está feliz, porque pelo outro está sem emprego. Luz diz que tem vontade de fazer outras coisas e fez aulas de computação e gostaria de trabalhar, tipo como assistente ou secretária. Ângela fica surpresa. Luz só não quis dizer isso antes sobre o que gostaria de fazer, porque Félix dizia que tudo que ela fazia era ruim e que ela só passava vergonha. Álvaro agradece a Nestor por tê-lo trazido. Ele diz que voltará para cima e essa só foi uma quedinha. Luz diz a Ângela que gostaria de trabalhar e estudar, assim como ela faz. Ângela diz que vai comentar dela com Geraldo, pois quem sabe ele a contrate. Ângela diz a Luz que está morrendo de raiva porque Salma continua chantageando Leonardo e ele está enciumado porque Álvaro está morando contigo. Ela revela que Álvaro está sem nada na miséria. O tempo passa e anoitece. Abel discute com uma pessoa da escola no telefone. A Adela diz a Álvaro que vai aproveitar que Josué dormiu para ir à tenda e não vai demorar. Álvaro se encarrega do seu filho. Leonardo descobre que a mulher que deu a carta para sua mãe se chama Úrsula e encontra o nome da moça no caderno de Benjamin. Salma vai à casa de Ângela. Ela encontra Álvaro sozinho e diz que veio por as ordens dele porque soube do que aconteceu. Álvaro não quer tramar nada com a vigarista. Salma se aproveita que Álvaro é cego para pegar o pequenino, Josué. Álvaro pede que Salma devolva o bebê. Álvaro cai no chão. Ângela chega em casa, chocada, e tira seu bebê dos braços da múmia da Salma. Álvaro machuca Salma e enxota ela da casa. Ele tranquiliza Ângela. Leonardo pergunta a Mirth se é verdade que ela se vendia por dinheiro. A safada dá um tapa nele e manda ele se calar. Léo diz: "Pare de mentir, caramba. O Júlio já me contou tudo." Mirth diz que Júlio só disse isso porque insiste nessa vingança e ele é um idiota. Léo acredita em Júlio e a mocreia da Mirth diz que Júlio desapareceu durante anos de suas vidas e agora volta se fazendo de coitadinho porque quer lhe fazer mal. Leonardo diz à mãe que ela se aproveita do amor que ele tem por ela para fazer isso, para enganá-lo. Mirtes manda ele sumir da sua vista, porque ele já não é seu filho. Léo diz à mãe que ela ainda teve o descaro de acusar a Ângela de ser uma prostituta, coisa que ela foi sempre. Léo diz que ela tem razão. Não é filho dela, e nem foi, nunca. E só foi o plano dela, para ela deixar de ser pobre. A vadia chora após o filho sair e suas mentiras serem descobertas. A Adela pergunta o que Ângela está fazendo. Ela diz que está anotando os números dos recibos e a quantidade de dinheiro que recebeu na fundação. Ela diz que ganhou $100 mil, mas que precisam juntar muitos milhões ainda. Tudo para a fundação. Ângela tem ânsias para construir a clínica. A Adela pede que a filha guarde os recibos no cofre de Dona Pura, que é mais seguro, e tem a chave dele. A Adela guarda os recibos no cofre. Samantha lê a carta de Geraldo, onde ele está se despedindo da filha. Samantha amassa a carta e chora. Ela, descontrolada como sempre, toma vários comprimidos com bebida, mas só não vai de arrasta pra cima porque vaso ruim não quebra fácil. Samantha liga para Álvaro e o culpa de todas as coisas ruins que lhe aconteceu. Ele diz que ela está bêbada outra vez e a chama de drogadinha e idiota. Ela liga para ele só para perturbá-lo. Álvaro pede que ela pare de ligar para ele. Samantha diz a Álvaro que ele tem a culpa de que o único homem que a amou lhe deixou, e isso ela nunca vai perdoar. Ela amaldiçoa ele por ter cruzado no seu caminho. Leonardo liga para Ângela, diz que não conseguiu dormir e saiu para dar uma volta e está no pátio da vila. Ângela diz que já vai vê-lo. Samantha fica na solidão, que é aquela casa, com Mirtes. Mirtes diz a Samantha que ela está facilitando as coisas para todos. Samantha questiona se é porque é um monstro ou
porque seu pai lhe deserdou. Samantha diz que Ângela conseguiu o que queria e Geraldo vai tirar suas ações e acredita que ele dará sabe-se lá para quem. Mirtes diz que ela não pode estar drogada nessa reunião e precisa mostrar o poder e não a fraqueza. Samantha promete bater em Ângela e fazer todos pagarem pelo que lhe fizeram. Ângela abraça Léo, que chora nos braços dela. Ele diz que seu dia foi um inferno, porque descobriu coisas horríveis. Léo diz que ela está tão perto, mas tão longe dele ao mesmo tempo. Ângela diz ao amor que ele não pode julgar Mirtes, porque não sabe os motivos que ela teve para fazer o que fez. Ele diz que foi o dinheiro. Léo diz que já escutou a versão da sua mãe, mas ela mentiu por 30 anos e continua mentindo. Léo diz que Sandro sabia ao que Mirtes se dedicava e Júlio e ele a conheceram naquele lugar. Ângela pede a Léo para não julgarem eles. Léo diz a Ângela que não quer saber nada de Júlio. Ângela pede que ele pense melhor e dê uma chance para o moço. Ela abraça Léo, o tranquilizando por tudo. Ele pede que ela não solte, porque não aguenta sem ela. A enfermeira diz a Pablo que o doutor já autorizou a alta dele. Pablo fica feliz e troca carícias com Luz. Álvaro prepara o leite para dar para o seu filho, com a ajuda de Ângela. Ângela diz a Álvaro que não pode deixá-lo sozinho com Josué, ainda mais depois do que houve com Salma. Ela diz que ele está no processo de voltar a ser independente, mas tem que fazer isso aos poucos. Ângela não tem confiança de deixar seu filho com ele. Ângela ajuda Álvaro. Ela diz que ele ainda não está pronto. Ele diz que é um inútil. Ângela diz que ele precisa ter paciência, porque está num processo de recuperação. Ele pede para ficar só. Álvaro se entristece. Leonardo se encontra com Júlio numa praça. Léo diz a Júlio que sabe que reagiu mal, mas não é fácil saber que toda sua vida foi uma mentira. Júlio diz que Mirtes aceitou morar com ele por um tempo, mesmo em suas péssimas condições, mas depois voltou naquele lugar infernal para seguir se vendendo. Júlio diz a Léo que nesse tempo ele foi gerado e foi produto do amor e não do acidente. Léo pergunta se ele também foi enganado. Júlio diz que sim, e fala que apesar de tudo, gostaria que eles dessem uma oportunidade como pai e filho. Léo diz que também e chora. Mirtes diz a Geraldo que Samantha lhe contou sobre a carta que ele mandou. Geraldo diz a Mirtes que Samantha se tornou um ser sem coração, sem respeito e sem amor, com aquela empresa que ele e Beatriz construíram com tanto esforço. Mirtes percebe que Geraldo realmente mudou e agora está mais duro nas decisões. Geraldo pede que Mirtes fique no escritório de Álvaro para continuar com os trabalhos para a fundação. Geraldo pede que Mirtes ajude Samantha a se endireitar no tempo que ele não estiver. Ela diz que fará tudo o que estiver em suas mãos para ajudá-lo. Léo chama Júlio de pai e ele se emociona. Léo pede perdão pelo que fez. Júlio diz que ele o lembra e eles têm muitas coisas em comum. Léo pergunta sobre Flávia. Júlio diz que é complicado. Léo diz que eles merecem ser felizes. Os dois se abraçam. Mirtes se preocupa pela atitude de Geraldo. Ele diz que não sabe para onde vai ir ainda. Ela decide deixá-lo só. Geraldo agradece a pilantra. Álvaro diz a Clara que acha que Leonardo e Salma não deveriam se divorciar, porque eles continuam muito apaixonados, mas Léo está confuso. Álvaro fala que mesmo que Léo pareça ser um bom homem, ele terá um filho com Salma e ao mesmo tempo quer ficar com Ângela. Álvaro faz a cabeça de Clara para ajudá-lo. Ela diz que não vai se meter na relação dele com Ângela e nem vai afetar Leonardo, porque ele lhe ajudou muito na sua recuperação. Ele suplica pelo apoio dela. Clara fica chateada e diz que pensou que ele queria mudar, mas ele continua manipulando todos. Acontece a reunião com os sócios e Samantha. Geraldo fala para todos que tomou a decisão de sair da empresa do seu cargo. Ele diz que renuncia à presidência e direção do consórcio Vega e vai ceder sua parte da empresa para a dela, sua namorada, e a outra parte para Ângela Gutierrez e a outra para seu afilhado Josué Gutierrez. Daí, o resto será dividido em partes iguais na Fundação Vega e na Fundação Josué Gutierrez. Samantha fica encarando o pai. Flávia está indo pegar um táxi até o aeroporto para embarcar. Júlio encontra Flávia e pede que ela não vá.
Samantha diz ao pai que não vai permitir isso. Ela pede que todos saiam, porque vai falar a sós com seu pai. Samantha pergunta ao pai se ele está louco. Ele diz que não, e que essa é a decisão mais sóbria e coerente que ele tomou em muitos anos. Samantha diz que não vai permitir que ele dê sua herança para essas piranhas da Ângela e da Adela. Ela ameaça fazer algo contra Adela e Ângela. Geraldo pergunta se ela vai tentar matá-las, como fez com o bebê de Ângela. Samantha derruba todos os objetos da mesa com muita raiva. Ela pede que ele não volte a repetir isso. Geraldo diz que é a verdade e ela destruiu a própria vida, tentando vingar de todos. Geraldo prefere deixar seus bens para boas pessoas do que para ela, que é um ser sem coração. Samantha pergunta se ele não se importa em machucá-la. Ele diz que ela está doente pelo poder e pelo dinheiro. E é ele quem sente dor por vê-la assim, porque traiu todos os valores que ele ensinou para ela. Samantha diz que para ela, ele já não é seu pai, e sim seu pior inimigo. Ele diz que ela vai se arrepender algum dia disso que está dizendo. Samantha chama ele de Geraldo e diz que de agora em diante nunca mais o chamará de pai, e gostaria de não voltar a vê-lo nunca mais. Ele pede para continuarem com a reunião. Ela diz para ele continuar com essa farsa, porque com ela ele não conta mais. Geraldo diz que nunca teve apoio dela, nem sequer quando Beatriz estava morrendo. Samantha sai dali. Geraldo se estressa. Júlio pede que Flávia não vá embora. Ela diz que vai ir, porque ganhou uma chance no Canadá. Ele diz que ela só está se afastando dele, deixando seu amor, tudo que ele sente por ela. Flávia diz que é tarde demais para conversarem. Júlio diz que não está pedindo para ela deixar os planos. Ele diz que deixaria tudo por ela, se ela aceitá-lo. Ele diz que seu voo sai amanhã à tarde, e se ela não quiser amá-lo, nesse momento rasga sua passagem e não volta mais a vê-la. Ele diz que a ama. Flávia também o ama, e os dois se beijam e se abraçam, se reconciliando. Ângela chega em casa. Álvaro diz que está com dor de cabeça. Ângela faz uma massagem no rosto dele para a dor passar, já que o remédio não resolveu. Ele elogia ela o tempo todo. Ele pede para tocar no rosto dela. Ângela acaba deixando. Álvaro se aproveita do momento para beijar Ângela. Leonardo acaba chegando ali e os vê. Ângela se afasta de Álvaro. Leonardo sai dali chateado. Álvaro fica feliz por Leonardo ter visto ele beijando Ângela. Ângela vai atrás de Léo e diz que isso não é o que parece e estava dando uma massagem em Álvaro porque ele estava com dor de cabeça e ele se aproveitou e beijou ela desprevenida. Léo disse que isso iria acontecer e o que mais o entristece foi que ela mesma quis que Álvaro morasse ali. Ele diz que não quer vê-la mais e sai. Ângela fica triste. Contigo sim. Mirtes fala com arquitetos em Derras e diz que vai marcar com a secretária dele uma reunião com Ângela Gutierrez. Júlio vai se despedir de Mirtes. Ângela dá um tapa em Álvaro por ter beijado ela. Ele pede perdão, fala que não foi sua intenção, e sim um impulso. Ângela grita, dizendo que ele não tem o direito de lhe tocar. Álvaro diz que Léo precisa saber que eles se amam. Ângela pede que ele ponha na cabeça que o único homem que ela ama se chama Leonardo Santillana. Álvaro se acalma. Ângela ameaça expulsá-lo de casa, caso ele volte a encostar nela. Geraldo fica sabendo que as dívidas do hospital se acumularam muito, por causa dos desfalques e roubos que Álvaro fez ali, e boa parte do dinheiro não será recuperado rapidamente. Apesar de tudo, Geraldo quer tirar um tempo desse consórcio, pois acredita que a empresa vai se recuperar 100%, apesar de todos os problemas. Mirtes zomba de Júlio, achando que Flávia o deixou. Ela diz que nem com todo o dinheiro do mundo dará para ele novamente. Júlio diz que pagaria o que fosse para não voltar a vê-la. E a única coisa boa de ter conhecido ela foi ter tido um filho maravilhoso. Ele fala que fez as pazes com Leonardo e que o rapaz detesta ela.
Júlio fala que está em paz, sabe que ela foi capaz de tentar matá-lo, mas não teve provas para afundá-la. Ele diz que sua vingança acabou, porque ela mesma está se destruindo sozinha e vai caminhando para o destino que merece. Mirtes diz que por ele querer se vingar dela, perdeu a estúpida da Flávia. Ele diz que ela o ama como ama seu filho e como amou Abigail. Júlio manda Mirtes aproveitar a solidão, pois ela vai ficar sem ninguém. Ela chora e grita para ele vazar dali. Ângela se explica para Leonardo e ressalta que Álvaro se aproveitou, mas pede que ele não deixe que isso os separe. Ângela tenta beijá-lo, mas ele não deixa. Ângela diz a Léo que Álvaro lhe beijou sem que ela pudesse se afastar e foi por impulso. Ângela pede que Léo lhe escute. Ele diz que às vezes odeia a si mesmo por amá-la tanto. Salma encontra um antigo amigo no hospital. Clara diz a Álvaro que se ele continuar evoluindo bem, logo poderá ficar mais tempo com Josué. Álvaro diz a Clara que beijou Ângela à força e sentiu que era o momento, já que estavam perto um do outro. Ela pede que ele não faça isso mais. Ângela diz a Léo que de verdade não sente nada por Álvaro e Salma continua querendo prejudicá-la e foi na vila e segurou seu filho. Ângela diz que quer Salma fora da sua vida, pois não sabe do que ela é capaz. Salma fica surpresa ao rever Isaac. Ele diz que veio à casa de uns tios e que caiu da escada, por isso está no hospital. Isaac lamenta o que houve com o pai dela e diz que quando estavam viajando pela Europa, ela não queria ter filhos, mas agora está aí, de pança. Salma diz que as oportunidades eles aproveitam quando chegam. Ângela diz a Leonardo que Salma ameaçou fazer dano ao bebê se não se afastar dele. Leonardo acusa Ângela de gostar de brincar com fogo, já que está morando com Álvaro. Ângela diz que quer ficar com ele, mas cada vez mais se afastam. Salma diz a Isaac que Leonardo sempre soube que ela era a mulher com quem ele queria formar uma família e agora está com o homem dos sonhos. Isaac diz que adoraria ser esse homem e queria sentir a pele dela, os beijos, o calor. Ela se sente constrangida. Isaac rouba um beijo de Salma, mas ela se afasta e fala para almoçarem amanhã no seu apartamento. Geraldo informa Luz e Ângela que a partir de hoje, com as reformas que está fazendo no hospital, Luz será secretária de Dário. Ele fica feliz por ela e Luz também agradece. Ângela pergunta a Geraldo como foi a reunião com os sócios e Samantha. Geraldo diz que muito mal, mas que era de se esperar, já que Samantha enlouqueceu de vez, o insultou e o ameaçou. Geraldo diz a Ângela que deixou as ações da Fundação Vega para a dela e para a Fundação Josué Gutierrez. Ângela fica chocada. Ele diz que não tirou tudo de Samantha, já que ela ainda tem boa parte das ações que eram de Beatriz. Apesar de odiar Samantha, Ângela não quer que Geraldo faça isso, nem prejudique Samantha, mas ele diz que não vai mudar de opinião até Samantha mudar o jeito de ser. Pablo procura emprego de motorista e faz algumas ligações. Mocreia Salma leva Isaac para seu apartamento para terem mais privacidade. Sabe-se lá pra quê, né, gente? A loira pede que ele lhe ajude a tirar Ângela do seu caminho, pois essa vigarista está arruinando seu casamento. Isaac aceita fazer o que ela pede. Salma pede que ele dê um grande donativo a Ângela, pois assim ele pode salvar seu matrimônio. Isaac diz que não tem tempo para se meter em problemas. Ela insiste. Geraldo fala com Adela sobre sua renúncia do hospital. Ele diz que ela e Josué ficarão protegidos. Adela não quer receber nada, mas Geraldo quer deixar para ela um dinheiro. Geraldo diz que seu coração dói, pois não consegue ficar em paz e está triste, mal, em ver sua filha transformada em um ser monstruoso. Adela consola Geraldo e fala sobre as qualidades que ele tem, declarando seu apoio e estando agradecida a Deus por tê-lo ao seu lado. O momento se encerra com um beijo deles. Ângela entrega para Mirtes uns papéis e o comprovante do novo donativo que fizeram para a fundação. Mirtes diz a Ângela que conseguiu uma reunião com um velho cliente da galeria, que pode ser um doador importante. Luz já começa a trabalhar no consórcio.
Dário deixa para ela sua agenda e pede que ela esteja atenta ao telefone. Samantha chega ali e fica chocada ao ver Luz trabalhando no hospital. Luz não aceita sair dali, já que foi contratada por Geraldo e não pela Cuca mascarada. Álvaro deseja sorte a Clara e Sebastian, pois eles já mandaram um romance gráfico para a Espanha. E caso sejam aprovados, irão estudar lá. Nancy compra algumas coisas para o bebê. Abel se sente mal e diz que não quer que ela compre tantas coisas, porque como não tem emprego, não pode pagar nada. Ela diz que eles são um casal, apesar de todas as dificuldades. Sebastian se irrita de ciúmes de Clara e decide deixá-la só com Álvaro. Clara diz a Álvaro que sente algo por Sebastian, que não sabe o que é, porque o que aconteceu com o Dário foi algo mais forte. Ele entende o que ela sente e a abraça. Guigo chora ao cortar a cebola. Estrela zomba dele, o relembra de como lhe tratavam no orfanato e puxa o cabelo dele. Abel vai até o primo. Pablo diz que eles estão presos na casa. Os dois sentem vergonha por não estarem trabalhando, pois Luz e Nancy, enquanto isso, estão lá fora na cidade trabalhando e lutando pelo pão de cada dia. Ed diz à Estrela que a doença dela não é fácil de se lidar, de sarar, pois o vírus deixa ela debilitada. Ed pede que ela coma bem e se cuide muito. Estrelinha se sente triste e diz que ele cuida tanto dela porque ela é especial. Ed diz que ela não é especial pela doença, mas sim porque é uma menina excepcional. Geraldo pergunta a Léo se gostaria de ser o novo diretor-geral do Hospital Vega. Ele agradece, mas diz que não pode aceitar isso, porque tem outros planos e outros sonhos e projetos. Geraldo entende. Ele diz que não sabe quem mais pôr naquele cargo. Léo sugere Dário. Geraldo fica com dúvidas porque o passado de Dário foi bem obscuro e ele até se meteu com sua filha. Léo diz que Dário mudou e tem o perfil para o cargo. Geraldo ainda não sabe, mas Léo garante ao senhor que se ele dar esse cargo ao Dário, não irá se arrepender. Mirtes avisa Ângela que o subsecretário de saúde ligou e disse que o governo negociou terrenos federais em Real do Mar e ele já tem os terrenos para levantar a clínica. Ângela fica muito feliz. Mirtes diz a Ângela que ela terá que viajar a Real do Mar para ver os terrenos. Mirtes segue se fazendo de boazinha e bobinha, e Ângela agradece a Deus por tudo. Contigo sim. Guigo e Estrelinha lavam roupas. Um vizinho escuta que ela tem um vírus grave e se afasta dali. Estrelinha quer melhorar. Ed ouve o rapaz ofendendo Estrela e diz que se ele voltar a xingar a menina, arrebenta a cara dele. Ele pede que a menina não se aproxime dele, porque o que ela tem é bem contagioso. Ele diz que a doença de Estrela não se espalha tão fácil. Ele o chama de ignorante bruto, inculto, estúpido, asno e pede que ele não se meta com sua Estrelinha. Geraldo se lembra de quando Samantha o chamou de Geraldo e disse que não sentia mais nenhum carinho por ele e que ele era seu pior inimigo. Ângela avisa Geraldo que Mirtes falou com o subsecretário Marques e vão adquirir uns terrenos de Real do Mar. Geraldo diz que sente muita alegria por ela. Ele admite que não se sente bem. Ela acredita que foi pela briga que ele teve com Samantha. Geraldo diz que Samantha o renegou como pai durante a reunião. Ângela acredita que Samantha vai se arrepender. Geraldo nem tem esperanças de um futuro arrependimento da filha. Leonardo diz a Garcia que está procurando por pessoas e telefones para localizar Úrsula, pois essa mulher é a chave no tema da carta. Geraldo oferece para Dário o cargo de diretor-geral do Hospital Vega. Dário fica espantado com a oferta. Geraldo pede que Dário dê a palavra de honra de que vai levar aquele lugar que ele ama de maneira correta pela saúde dos outros. Ele afirma que sim. Geraldo e Dário se abraçam. Ângela vai ao apartamento de Salma e diz para ela ficar longe do seu filho, porque se voltar a tocá-lo, dará um jeito de que prendam ela por ser uma louca. Salma tenta bater a porta na cara de Ângela. Ângela dá um tapa em Salma. Ângela diz a Salma que, como mãe, defenderá seu filho por cima de quem seja.
Leonardo cumprimenta Dário e parabeniza o irmão pelo novo cargo no hospital e por ele ter sido promovido. Um tempo depois, Júlio agradece a Dário por tê-lo ajudado a raciocinar. Dário diz que se alegra por ele e sua mãe se darem uma oportunidade. Ele diz que ama Flávia. Léo diz que admira a forma como ele luta pelo amor. Júlio diz que está orgulhoso deles dois e gostaria de vê-los como seus filhos. Geraldo se sente mal e entrega para Samantha sua carta de demissão e fala que Dário ficará no seu lugar. Samantha pergunta se ele está louco. Geraldo começa a passar mal. Samantha pergunta se ele vai começar com as chantagens. Ela fala que ele não tem remédio e passa o tempo ao lado dos seus inimigos e é um traidor, o pior de todos. Geraldo cai no chão e treme. Ângela socorre Geraldo e grita por ajuda. Samantha fica assustada. Samantha chora e grita por auxílio, socorro, pois seu pai está nas últimas. Ela diz que seu pai não pode morrer. Galegos examina Geraldo e faz uma massagem cardíaca nele. Ela grita pro inútil fazer algo. Não há mais nada para fazer. Júlio diz a Léo e Dário que gostaria de ficar mais tempo para construir da relação deles. Léo diz que há tempo para tudo, mas antes ele tem que ir em frente, à felicidade. Júlio pede que Dário e Léo continuem unidos, se apoiando. Os três se abraçam. Léo recebe uma ligação do hospital e diz a Dário que Geraldo ficou mal. Galegos tenta recuperar Geraldo, mas ele não volta. Samantha vai até o quarto para ver seu pai. Nélida quase não deixa ela entrar. Nélida diz que sente muito e fizeram todo o possível. Galegos diz que Geraldo faleceu e não há mais nada para fazer. Samantha grita. Ângela chega lá e vê que Geraldo partiu. Ângela não chora, mas tenta ficar triste, já que só ela sabe do plano de Geraldo de fingir a própria morte. Para ver se assim, Samantha muda de atitude. Na vila, Pablo, Luz, Nancy e todos jantam. Ângela abraça Leonardo. Samantha culpa Ângela pela morte do seu pai. Samantha diz a Ângela que ela matou seu pai, tirou ele dela. Ângela diz a Samantha que foi a atitude e o egoísmo dela que separaram ela de Geraldo. Ângela diz que pensa em cumprir a última palavra do pai dela, que queria ser velado na vizinhança. Luz diz a Guigo que Félix vai ir por um bom tempo para a cadeia. Guigo entende, mas é seu pai, só que ele fez só coisa ruim. Luz recebe uma ligação e informa o pessoal sobre a morte de Geraldo e chora. Mais tarde, Geraldo é velado na vila. Vila essa que ele ama e ama todo o pessoal dali. Todos estão aparentemente tristes. De um lado, temos Ed, Ângela, Álvaro, Clara e Adela. Do outro estão Dr. Galegos, Nélida, Salma, Leonardo e o resto do pessoal da vila. Um repórter faz uma reportagem onde diz que essa noite Geraldo Vega faleceu e muitos afirmam que a causa da morte foi infarto fulminante. Samantha chega à vila, mas não aceita dar entrevista e foge com Mirtes. Samantha e Mirtes entram na vila. Samantha vai até o caixão do seu pai. Guigo está com Estrela dentro de casa e prefere ficar ao lado dela para ela não ficar sozinha, já que ela não quer sair, porque todos pensam que ela é um bicho que vai sair infectando os outros por causa do seu vírus. Samantha chora no funeral do seu pai. Ângela passa por ali com Ed e Samantha só observa. Samantha diz ao pai que espera que ele descanse em paz e que se dê conta de que nunca esteve ao seu lado. Ela grita e questiona que não pode ser possível, que ele era mais feliz com aquela gente do que com a própria filha. Samantha diz que uma vez ele disse que poderia confiar nele, que sempre a apoiaria, mas ele não cumpriu com a palavra, mas não sabe o que houve para eles se distanciarem tanto. Mirtes provoca a dela e diz que Geraldo morreu antes dela enganá-lo para se casar com ele. Adela pede respeito por Geraldo. Léo diz a Salma que sentirá falta de Geraldo, pois foi um grande professor para ele. Mirtes consola Samantha. Ângela oferece café para o pessoal. Samantha diz a Ângela que a odeia, porque ela lhe separou do seu pai e ele morreu lhe odiando por culpa dela.
Ângela deseja que Samantha deixe de culpá-la pelos próprios problemas. Samantha dá um tapão na cara de Ângela e pede que ela não use a memória do seu pai. Samantha chora, repete que odeia Ângela e seu coração enche de ódio e rancor. Ângela pede que Samantha respeite o pessoal. Samantha pede que ela não seja hipócrita. Ângela diz que nem a morte de Geraldo faz ela mudar. Ângela fala para Samantha que o carinho de Geraldo ela perdeu por si mesma e não fez nada. Samantha diz que ela meteu uma maldita ideia na cabeça de Geraldo de que ser pobre era o correto. Samantha diz que se seu pai quer descansar no meio da pobreza, é problema dele. Samantha vai embora e a cachorra fiel dela, Mirtes, vai atrás. Salma também. Mirtes e Salma acompanham Samantha até a casa dela e ela chora por seu pai ter falecido. Ela fala que ama muito seu pai e que lhe roubaram o carinho dele. Mirtes e Salma tentam acalmá-la. Ela grita, dizendo que perdeu seu pai e pede uma garrafa de bebida. Elas dizem que não é boa ideia ela beber nessas condições. Para acalmar Samantha, Salma dá para ela um copo de bebida. Mirtes pede que ela pegue um café. Mirtes acalma Samantha e pede que ela durma, pois estará ali para cuidar dela. Mirtes vê que Samantha dormiu, se levanta, pega o retrato de Geraldo e diz: "Quem diria, né, querido? Ninguém sabe para quem trabalha." Mirtes observa Samantha com um olhar maléfico. Contigo sim. Ângela e Adela chegam em casa após o velório de Geraldo. Ângela entrega para a mãe a carta com a última vontade de Geraldo. Adela vê que Geraldo lhe deixou passagens para viajar pelo mundo. Ângela diz que é o desejo de Geraldo. Adela não quer fazer isso. Ângela abraça sua mãe, mas ela não quer viajar e deixar a filha e o neto sozinhos. Ângela insiste para a mãe viajar. Adela chora e abraça a menina. Dias se passam. Samantha fala com o advogado. Salma e Mirtes acompanham a vigarista. Samantha consegue um advogado como seu aliado. Samantha fala que a estúpida da Ângela não vai conseguir o que quer, porque é ela quem nasceu nesta empresa e sabe perfeitamente como manejá-la. Samantha quer recuperar as ações do seu pai. Samantha diz a Salma e Mirtes que se sumir com os acordos subornando os membros do conselho, pode recuperar as ações. Mirtes fica espantada. Alma pede que ela atue sem remorsos. As fariceias brindam. Álvaro cuida do seu filho, enquanto Ângela decide sair. Ela pede que ele ligue para ela caso precise de ajuda. Álvaro pede perdão a Ângela pelo beijo que deu nela na outra vez e pede que ela se sinta segura ao seu lado. Leonardo consegue uma lista de números de telefone e tenta localizar Úrsula. Félix e Valdomiro bebem cerveja e planejam novos crimes. O vizinho pede desculpas à Estrela por ter sido grosso com ela. Guigo solta a franga. Ed acalma o garoto. O vizinho entende a doença de Estrela e consegue as desculpas da menininha. Ângela vai ao escritório de Leonardo. Léo pede que Ângela o ajude a distrair Mirtes e que tire ela da sala dela, pois precisa encontrar uma coisa. Clara chega em casa e vê seu pai brincando com seu irmãozinho. Clarinha fica feliz e pergunta o que ele sentiu quando ela nasceu. Álvaro diz que tudo foi muito estranho, pois estava confuso e não sabia como tratá-la, mas a ama desde o primeiro minuto que soube que ela existia. Clarinha fica emocionada. Ângela e Ed vão distrair Mirtes. Ed diz a Mirtes que um amigo quer fazer uma doação e quer conhecê-la pessoalmente para fazer o negócio. Leonardo aproveita que Mirtes saiu da sala para entrar e vasculhar as coisas. Ele pega o telefone da mãe. Léo sai do escritório de Mirtes. Ed inventa a Mirtes que seu amigo não virá mais. Mirtes fica brava por perder tempo e sai. Abel entrega para Pablo um envelope. Pablo lê o envelope, onde tem uma carta que Geraldo deixou para ele, onde ele dá para ele seu carro, com quem ele possa trabalhar com Abel. O Branquelo fica emocionado. Edberto diz a Dário que queria pedir a Geraldo um trabalho no hospital, mas não teve tempo e precisa ter um salário seguro para adotar a Estrelinha. Dário fica lisonjeado pela atitude do rapaz.
Guigo e Estrela vão ao escritório. Dário dá mais pirulitos para eles. Ângela recebe a visita de Isaac, um possível doador, mas é amigo de Salma e faz parte do plano dela. Ele fala que sua doação é uma grande quantidade. Ela fica agradecida. Ele pergunta se ela não se importa que a doação seja efetiva, com o dinheiro vivo ali agora. Ele decide dar o dinheiro a ela, ali mesmo. Ela diz que guardará o dinheiro e fará o recibo dele. Nancy se encontra com Mirtes. Mirtes pede que ela viaje a Real do Mar, porque um grupo de funcionários de saúde verá os terrenos que o governo conseguiu para construir a clínica. Mirtes pede que Nancy esteja pendente disso tudo. Mirtes liga para Salma e diz que já despachou Nancy e a estúpida sai hoje mesmo para Real do Mar e já não poderá intervir. Samantha fica entusiasmada. Ângela guarda o dinheiro no cofre e diz que em breve a clínica será uma realidade, em nome de Padre Marcos, seu pai, e sua vovó Conchinha, Conceição. Samantha convoca uma reunião com os sócios e Dário. Samantha pede uma votação para que declarem procedentes a suposta cessão de ações que seu pai deixou para Adela e Dalgo. Os sócios se põem de acordo para cancelarem a decisão do pai dela. Samantha quer ser diretora-geral do hospital. Os sócios, subornados pela meretriz, apoiam ela. Ângela está dormindo e ouve um barulho do lado de fora da vila. Ela chama Álvaro para saírem. Um vizinho chega ali e diz a Ângela que estão desalojando todos. O vizinho pede que Ângela fique ali pelo bem do bebê. Léo consegue o número da misteriosa e liga para Úrsula. Úrsula nega conhecê-lo, mas diz que conhece a mãe dele e o passado dela. Úrsula diz que tinha a carta misteriosa, mas que a vendeu. Ele pergunta se ela não tem uma cópia da carta ou do conteúdo que estava escrito lá, pois está disposto a pagá-la. Ângela põe seu bebê no bebê conforto. Valdomiro chega ali e diz a Ângela que esse é um desalojamento. Ele grita para todos saírem. Ângela não quer sair. Valdomiro segura ela pelo pescoço e pede que outro vizinho leve a criança. Ele ordena para ela sair dali com aquele pirralho, antes que se arrependa. Valdomiro liga para Félix e diz que já estão dentro da casa de Ângela e tudo caminha perfeitamente. Félix manda ele fazer tudo o que pediu e que saia o mais rápido possível. Luz ameaça arrebentar os caras que estão os expulsando da casa. Ela dá uma vassourada num careca feio para defender as crianças. Luz é colocada para fora. Guigo e Estrelinha também. Dário diz aos sócios que aquela reunião é ilegal, porque a representante legal da empresa não está presente. Samantha diz a Dário que se quiser pode expulsá-lo nesse mesmo instante. Ela diz que quando puder irá mandá-lo embora, pois tem poder firmado pelos sócios ausentes, e aquela assembleia é legal. Dário diz que ela pode ter o poder que tiver, mas não entende como os sócios podem permitir esse abuso. Ele decide sair, mas pede que ela não sonhe que ele ficará tão quieto. Samantha pede a demissão do Leonardo Santillana como diretor da Fundação Vega. Os sócios ficam apreensivos. Ângela descobre que Álvaro e Abel foram levados para a delegacia. Durante essa confusão, Ângela diz que precisam localizar Nancy com urgência. Ângela faz uma ligação, mas não consegue comunicação com Nancy. Os sócios não aceitam tirar Leonardo do cargo dele. Bruxa Samantha fica com raiva. Eles dizem que cederão muitas coisas, mas tirar Leonardo dali desestabilizaria a fundação. Samantha manda eles pensarem bem.